15. Você está entre amigos. Você chega ao lugar com todos os orogenes, e não é nada do que esperava. Está abandonado, em primeiro lugar. Em segundo, não é uma comum. Não é em nenhum dos sentidos verdadeiros da palavra. A estrada fica mais larga quando você se aproxima, espraiando-se pela terra até desaparecer por completo próximo ao meio da cidade. Muitas comuns fazem isso, livrar-se da estrada para incentivar os viajantes a parar e fazer negócios, mas essas comuns geralmente têm algum lugar onde negociar, e não dá para ver nada aqui que pareça uma fachada de loja ou um mercado ou mesmo uma pousada. Pior ainda, não há muros. Nem uma pilha de pedras, nem uma cerca de arame, nem mesmo algumas estacas afiadas espetadas no chão ao redor do perímetro da cidade. Não há nada para separar essa comunidade da terra à sua volta, que é arborizada e coberta por uma vegetação rasteira e regular que oferece a cobertura perfeita para um grupo de ataque. Mas, além do aparente abandono da cidade e da falta de um muro, há outras esquisitices. Muitas delas você repara quando você e os outros olham ao redor. Não há campos suficientes, para começar. Uma comum que pode abrigar algumas centenas de pessoas, como parece ser o caso desta, deveria ter mais do que um único hectare, completamente descoberto, de pés de choia descuidados que você notou ao entrar. Deveria ter um pasto maior do que a campina ressecada que você vê perto do centro da cidade. Você tampouco vê um depósito, nem elevado nem de outro formato. Tudo bem, talvez esteja escondido, muitas comuns fazem isso. Por outro lado, você percebe que todos os prédios apresentam estilos muito variados. Este é alto e estreito como os das cidades, aquele é largo e baixo, como algo de um clima mais quente, outro ainda que parece ser uma cúpula coberta de grama construída sobre a terra como a sua antiga casa em Tirimo. Há um motivo pelo qual a maioria das comuns escolhe um estilo e se atém a ele: a uniformidade passa uma mensagem visual. Ela alerta os agressores em potencial que os membros daquela comum são igualmente unidos em seu propósito e em sua disposição de se defender. A mensagem visual desta comum é confusa, indiferente, talvez, algo que você não consegue interpretar, algo que a deixa mais nervosa do que se a comum estivesse cheia de pessoas hostis. Você e os outros avançam com cautela, devagar, pelas ruas vazias do vilarejo. Tonk não está sequer fingindo que está à vontade. Ela tem duas facas de vidro nas mãos, de lâminas simples e pretas, você não sabe onde ela as esteve escondendo, embora a saia dela tenha capacidade para ocultar um exército. H.O. parece calmo, mas quem pode saber de fato o que H.O. sente? Ele parecia calmo quando transformou um Kirkuza em estátua também. Você não pega sua faca. Se realmente houver vários Rogas aqui, há apenas uma arma que a salvará se eles se opuserem à sua presença. Tem certeza de que este é o lugar certo? Você pergunta a H.O.A. H.O.A. afirma com a cabeça de forma enfática. O que significa que há muitas pessoas aqui, estão só se escondendo. Mas por quê? E como poderiam tê-la visto chegando em meio à chuva de cinzas? Não podem ter saído há muito tempo, murmura Tonk. Ela está olhando para o jardim morto perto de uma das casas. Os vegetais foram colhidos por viajantes ou pelos antigos habitantes, qualquer planta comestível que havia entre os ramos secos se foi. Essas casas parecem em bom estado. E aquele jardim estava em boas condições até uns 2 meses atrás. Você fica surpresa por um momento ao perceber que faz 2 meses que está na estrada. 2 meses desde Ushi, um pouco menos desde que a cinza começou a cair. Então, você se concentra rapidamente no aqui e agora. Porque, depois que vocês três param no meio da cidade e ficam ali por um tempo, confusos, a porta de uma das construções próximas se abre, e 3 mulheres saem na varanda. A primeira em quem você presta atenção tem uma balestra nas mãos. Por um minuto, é a única coisa que você vê, igual aquele último dia em Tirimo, mas você não a congela de imediato porque a balestra não está apontada na sua direção. O objeto só está encostado contra um dos braços dela e, embora haja um olhar no rosto da mulher alertando de que ela não tem dificuldade alguma de usá-lo, você também acha que ela não vai fazer isso sem ser provocada. A pele dela é quase tão clara quanto a de H.O.A., embora, por sorte, seu cabelo tenha simplesmente um tom amarelado e seus olhos, um agradável tom normal de castanho. Ela é pequena, de ossos pequenos, e seu corpo é magro e seu quadril é estreito de uma forma que teria instigado o equatorial comum a fazer comentários sarcásticos sobre suas más condições para a reprodução. Uma Antártica, provavelmente de uma comum pobre demais para alimentar bem as suas crianças. Ela está muito longe de casa. A que chama a sua atenção em seguida é quase o oposto da primeira e possivelmente a mulher mais intimidadora que você já viu. Não tem nada a ver com a aparência dela. Suas feições são Sanzed, a porção de cabelo cinzento tom de ardósia e a pele bem morena, como era de se esperar, e o tamanho esperado e um físico visivelmente forte. Seus olhos são espantosamente pretos, espantosos não porque olhos pretos em particular sejam raros, mas porque ela passou uma sombra cinza esfumaçada e delineador escuro para realçar a luz ainda mais. Maquiagem, enquanto o mundo está se acabando. Você não sabe se deve ficar admirada ou ofendida com isso.
E ela maneja aqueles olhos cobertos de preto como armas perfurantes, mantendo cada um dos seus olhares em foco por um instante antes de enfim examinar o resto dos seus equipamentos e da sua roupa. Ela não é tão alta quanto os Sanzed gostam que suas mulheres sejam, é mais baixa do que você, mas está usando um colete grosso de pele marrom que vai até os tornozelos. O colete meio que a faz parecer um urso pequeno, porém elegante. Há algo no rosto dela, contudo, que faz você se encolher um pouco. Você não sabe ao certo o que é. Ela está sorrindo, mostrando todos os dentes, o olhar dela é firme, nem acolhedor nem desconfortável. É a firmeza que você reconhece, por fim, por ter visto algumas vezes, confiança. Esse tipo de abraço completo e resoluto do eu é comum nos quietos, mas você não estava esperando vê-lo aqui. Porque ela é uma roga, claro. Você reconhece a sua espécie quando a sensa. E ela reconhece você. Tudo bem, diz a mulher, colocando as mãos no quadril. Quantas pessoas estão no seu grupo? 3. Presumo que não queiram se separar. Você meio que olha para ela por 1 ou 2 segundos. Oi, você diz enfim. É. Ika, ela diz. Você percebe que é um nome. Então ela acrescenta, Ika Roga Castrima. E você é. Roga. Você deixa escapar. Você usa essa palavra o tempo todo, mas ouvi-la dessa maneira, como nome de uso, enfatiza sua vulgaridade. Chamar a si mesma de Roga é como chamar a si mesma de monte de merda. É um tapa na cara. É uma afirmação, do que, você não sabe dizer. Esse, AHN, não é um dos 7 nomes de uso comuns, comenta Tonk. Sua voz sai forçada, você acha que ela está tentando fazer uma piada para tentar encobrir o nervosismo. Nem mesmo um dos 5 menos aceitos. Digamos que este é novo. Ika olha rapidamente para cada um dos seus companheiros, avaliando, depois volta a olhar para você. Então, seus amigos sabem o que você é. Perplexa, você olha para Tonk, que está encarando Ika do mesmo modo como encara HOA quando ele não está se escondendo atrás de você. Como se Ika fosse um novo e fascinante mistério de quem ela talvez devesse pegar uma amostra de sangue. O olhar de Tonk cruza com o seu por um instante tão completamente desprovido de surpresa ou de medo que você percebe que Ika está certa, ela provavelmente descobriu há algum tempo. Roga como nome de uso. Tonk está pensativa quando se concentra em Ika de novo. Há tantas implicações nisso. E Castrima, esse também não é o nome de nenhuma das comuns latimedianas do sul listadas no registro imperial, embora eu admita que posso simplesmente tê-lo esquecido. Há centenas, afinal, mas acho que não esqueci, tenho boa memória. É uma comum nova? Ika inclina a cabeça, em parte confirmando, em parte reconhecendo ironicamente o fascínio de Tonk. Em tese, esta versão de Castrima existe há 50 anos talvez. Não é de fato uma comum, oficialmente. Só outra parada para hospedagem para as pessoas viajando pelas rotas Yumenis Messemera e Yumenis Keteker. Fazemos mais negociações que a maioria porque há minas na região. Ela faz uma pausa então, olhando para HOA, e por um momento seu rosto fica tenso. Você olha para HOA também, perplexa, porque com certeza ele tem uma aparência estranha, mas você não sabe ao certo o que ele fez para merecer esse tipo de tensão de uma estranha. É nesse ponto que você enfim se dá conta de que HOA ficou completamente imóvel e que o rostinho dele passou de sua alegria habitual a algo tenso e irritado e quase selvagem. Ele está olhando para Ika como se quisesse matá-la. Não, não é para Ika. Você segue o olhar dele para o terceiro membro do grupo de Ika, que ficou um pouco atrás das outras duas até agora, e em quem você não prestou muita atenção porque Ika é tão chamativa. Uma mulher alta e esbelta. E então você para, franzindo a testa, porque de repente não tem certeza sobre essa designação. Quanto ao feminino sim, o cabelo dela é liso como o dos antárticos e de um vermelho intenso, decorativamente comprido, emoldurando feições primorosamente alinhadas. Está claro que ela quer ser vista como mulher, embora esteja vestindo apenas um vestido comprido, solto e sem mangas que deveria ser fino demais para esse ar frio. Mas a pele dela, você fica encarando, é falta de educação, não é a melhor maneira de começar as coisas com essa gente, mas você não consegue evitar. A pele dela, é que não é macia, e meio que lustrosa, quase polida, ou ela tem a constituição física mais incrível que você já viu. Ou aquilo não é pele. A mulher de cabelos ruivos sorri, e avistar os dentes dela confirma a sua suspeita enquanto você treme até os ossos. HO chia como um gato em resposta àquele sorriso. E, quando ele faz isso, você finalmente, terrivelmente, vê os dentes dele de forma clara pela primeira vez. Ele nunca come na sua frente, afinal. Ele nunca os mostra quando sorri. Eles têm cor, enquanto os delas são transparentes, branco cor de esmalte como uma espécie de camuflagem. Mas de formato não tão diferente dos da ruiva. Não quadrado, mas facetado. Diamantinos. Pelas crueldades da terra, murmura Tonk. Você sente que ela fala por vocês duas. Ika lança um olhar penetrante à sua companheira. Não. A mulher desvia o olhar rapidamente para Ika. Nenhuma outra parte dela se mexe, o resto do seu corpo permanecendo completamente imóvel. Imóvel como uma estátua. Isso pode acabar sem nenhum dano a você ou às suas companheiras.
Sua boca também não se mexe. A voz soa estranhamente oca, ecoando de algum lugar dentro do seu peito. Não quero que nada acabe. Ika põe as mãos no quadril. Esta é a minha cidade, e você concordou em seguir minhas regras. Afaste-se. A loira se mexe um pouco. Ela não ergue a balestra, mas você acha que está pronta para fazê-lo a qualquer momento. Seja lá que bem isso vá trazer. A ruiva não se move por um instante e depois fecha a boca para esconder aqueles horríveis dentes de diamante. Quando faz isso, você percebe várias coisas ao mesmo tempo. A primeira é que ela não estava de fato sorrindo. Foi uma demonstração de ameaça, igual ao modo comum que Kusa estica a boca para mostrar as presas. A segunda é que, com a boca fechada e aquela expressão plácida, ela parece bem menos perturbadora. A terceira coisa que você percebe é que a Gaoa estava fazendo a mesma demonstração de ameaça. Mas ele relaxa e fecha a boca quando a ruiva recua aos poucos. Ika expira. Ela se concentra em você outra vez. Acho que talvez seja melhor vocês entrarem, ela diz. Não tenho certeza se esta é a melhor ideia do mundo, comenta Tonki em um tom agradável. Nem eu, replica a loira, olhando para a cabeça de Ika. Tem certeza disso, Iek? Ika dá de ombros, embora você ache que ela não está tão despreocupada quanto aparenta. Quando é que eu tenho certeza de alguma coisa? Mas parece uma boa ideia por enquanto. Você não sabe ao certo se concorda. No entanto, seja como estranha ou não, tenha criaturas míticas ou não, sejam as surpresas desagradáveis ou não, você veio aqui por um motivo. Um homem e uma menina passaram por aqui. Você pergunta, pai e filha. O homem teria mais ou menos a minha idade, a menina, 8. 2 meses. Você quase esqueceu. 9 anos de idade. Ela. Você vacila. Gagueja. E ela se parece comigo. Ika pisca, e você nota que a surpreendeu de verdade. Fica claro que ela estava preparada para perguntas totalmente diferentes. Não, ela responde e há uma espécie de descompasso dentro de você. Dói ouvir aquele simples, não. Fere como o golpe de uma machadinha, e o sal na ferida é o olhar de sincera perplexidade de Ika. Isso significa que ela não está mentindo. Você vacila e cambaleia com o impacto, com a morte de todas as suas esperanças. Ocorre-lhe, em meio ao nevoeiro de não exatamente um pensamento, que você esteve esperando algo desde que a Gaoa lhe contou sobre este lugar. Você estava começando a pensar que os encontraria aqui, que teria uma filha de novo, que seria mãe de novo. Agora você sabe que não. E Essun, mãos agarram seus antebraços. De quem? De Tonki. As mãos dela são ásperas por conta de uma vida dura. Você ouve os calos dela rasparem no couro da sua jaqueta. Essun, ferrugens, não faça isso. Você sempre soube que não. Como ousa esperar qualquer outra coisa? Você é só mais uma roga imunda de alma ferrugenta, só mais uma agente do cruel Pai Terra, só mais um erro das práticas sensatas de reprodução, só mais uma ferramenta perdida. Você nunca deveria ter tido filhos, para começar, e não deveria ter esperado ficar com eles quando os teve, e porque Tonki está puxando os seus braços. Porque você levou as mãos ao rosto. E você começou a chorar. Você deveria ter contado a Gija antes de se casar com ele, antes de dormir com ele, antes mesmo de olhar para ele e pensar talvez, o que você não tinha o direito de jamais pensar. Então, se ele sentisse o impulso de matar um Roga, ele teria imposto essa pena a você, não a Uchi. Você é que merece morrer, afinal de contas, 10.000 vezes a população de 2 comus. Além disso, talvez você esteja gritando um pouco. Você não deveria estar gritando. Deveria estar morta. Deveria ter morrido antes de seus filhos. Deveria ter morrido ao nascer e nunca ter vivido para dar luz à luz. Você deveria ter. Você deveria ter. Algo perpassa por você. Parece um pouco com a pequena onda de poder que veio do norte, e que você desviou para longe, naquele dia em que o mundo mudou. Ou talvez um pouco com a maneira como você se sentiu quando entrou em casa depois de um dia cansativo e viu o seu menino estendido no chão. Uma lufada de potencial, passando inutilizada. O toque de alguma coisa intangível, porém significativa, que surgiu e sumiu, tão chocante por sua ausência quanto por sua existência em primeiro lugar. Você pisca e abaixa as mãos. Seus olhos estão enevoados e doem, a parte inferior da palma das suas mãos está úmida. Ika saiu da varanda e está à sua frente, a apenas alguns metros de distância. Ela não a está tocando, mas você olha para ela mesmo assim, percebendo que ela acabou de fazer algo que você não entende. Orogenia, com certeza, mas empregada de um jeito que você nunca experimentou antes. Ei, ela diz. Não há nada semelhante à compaixão no rosto dela. No entanto, sua voz está mais suave quando ela fala com você, embora talvez seja apenas porque ela está mais perto. Ei, você está bem agora? Você engole em seco. Sua garganta dói. Não, você responde essa palavra outra vez. Você quase dá uma risadinha, mas engole em seco e o impulso desaparece. Não, mas eu consigo aguentar. Ika concorda com a cabeça lentamente.
Estou vendo que consegue. Atrás dela, a loira parece cética quanto a essa possibilidade. Depois, com um suspiro fundo, Ika se vira para Tonki e Hoa. Este último parece ilusoriamente calmo e normal agora. Bom, normal para os padrões de Hoa. Tudo bem, então, ela fala. As coisas são assim, vocês podem ficar ou podem ir. Se decidirem ficar, acolherei vocês na Komu. Mas precisam saber desde já, Castrima é algo único. Estamos tentando uma coisa muito diferente aqui. Se esta estação for curta, então vamos estar em um lago de lava quando Sanzi nos castigar. Mas não acho que esta estação será curta. Ela olha para você de lado, não exatamente em busca de confirmação. Confirmação não é a palavra para isso, uma vez que nunca houve dúvida. Qualquer Roga sabe disso da mesma forma como sabe o próprio nome. Esta estação não será curta, você concorda. Sua voz está rouca, mas você está se recuperando. Vai durar décadas. Ika ergue uma sobrancelha. Ela está certa, você está tentando ser gentil pelo bem dos seus companheiros, e eles não precisam de gentileza. Eles precisam da verdade. Séculos. Mesmo isso é um eufemismo. Você está bastante segura de que esta vai durar pelo menos 1000 anos. Talvez alguns milhares. Tonki franze um pouco a testa. Bem, tudo aponta-o para uma grande deformação epirogênica, ou talvez apenas uma simples perturbação da isostasia ao longo de toda a rede de placas. Mas a quantidade de orogênese necessária para superar essa quantia de inércia é proibitiva. Você tem certeza? Você a está encarando, a tristeza momentaneamente esquecida. Ika e a loira também. Tonki faz uma careta, irritada, fazendo cara feia para você em especial. Em nome das ferrugens, pare de agir como se estivesse surpresa. Chega de segredos, certo? Você sabe o que eu sou e eu sei o que você é. Precisamos continuar fingindo. Você chacoalha a cabeça, embora não esteja de fato respondendo à pergunta dela. Em vez disso, você decide responder a outra pergunta. Tenho certeza, você diz. Séculos. Talvez mais. Tonki se encolhe. Nenhuma Komu tem provisões suficientes para durar tanto tempo. Nem Yumenis. Os lendários estoques vastos de provisão de Yumenis são escombros em um tubo de lava em algum lugar. Parte de você lamenta o desperdício de todo esse alimento. Parte de você pensa, bem, é um fim mais rápido e misericordioso para a raça humana. Quando você aquece com a cabeça, Tonki silencia-se, horrorizada. Ika transfere o olhar de você para Tonki e, aparentemente, decide mudar de assunto. Há 22 orogênes aqui, ela afirma. Você vacila. Acredito que haverá mais com o passar do tempo. Algum problema com isso? Ela olha para Tonki em particular. No que se refere a mudanças de assunto, essa é perfeita para distrair todos. Como? Pergunta Tonki sem demora. Como está fazendo com que eles venham para cá? Isso não importa. Responda à pergunta. Você poderia ter dito a Ika para não se preocupar. Por mim, tudo bem, responde Tonki de imediato. Você fica surpresa de que ela não esteja visivelmente salivando. Acabou-se o choque que ela sentiu pela morte inevitável da humanidade. Ótimo. Ika vira-se para Hoa. E você? Há mais alguns da sua espécie aqui também. Mais do que você pensa, Hoa responde bem baixinho. Bem, Ika ouve isso com notável desenvoltura. Você ouviu como são as coisas. Se quiser ficar aqui, você segue as regras. Sem brigas. Sem. Ela faz um movimento com os dedos e mostra os dentes. Isso é surpreendentemente compreensível. E faça o que eu digo. Entendeu? Hoa inclina um pouco a cabeça, seus olhos com um brilho de pura ameaça. É algo tão chocante de ver quanto seus dentes de diamante, você havia começado a pensar nele como uma criatura doce, embora um pouco excêntrica. Agora não sabe ao certo o que pensar. Você não manda em mim. Ika, para sua grande surpresa, inclina-se para a frente e coloca o rosto bem em frente ao dele. Deixe-me colocar as coisas da seguinte forma, diz ela. Você pode continuar fazendo o que obviamente tem feito, tentando ser tão sutil quanto uma avalanche do modo como a sua espécie sempre faz, ou eu posso começar a contar a todo mundo o que todos vocês estão realmente tramando. E Hoa vacila. Os olhos dele, e apenas os olhos, se movem rapidamente para a não-mulher na varanda. Ela dá um sorriso de novo, embora não mostre os dentes desta vez, e é um sorriso de arrependimento. Você não sabe o que nada disso significa, mas Hoa parece esmorecer um pouco. Muito bem, ele diz a Ika com estranha formalidade. Concordo com os seus termos. Ika aquece e endireita-se, detendo seu olhar sobre ele um instante mais antes de virar as costas. O que eu ia dizer antes do seu pequeno, momento, era que acolhemos algumas pessoas, ela dispara você por sobre o ombro, enquanto se vira e caminha de volta para os degraus da casa. Nenhum homem viajando com meninas, acho que não, mas outros viajantes procurando um lugar, inclusive alguns do distritante de Sebak. Nós os adotamos se achamos que são úteis. É o que qualquer Komu esperta faz em tempos como estes, livrar-se dos indesejados e acolher aqueles com habilidades e atributos valiosos.
As comuns que têm líderes fortes fazem isso sistematicamente, impiedosamente, com algum grau de fria humanidade. Comuns não tão bem administradas o fazem de forma igualmente impiedosa, mas mais desordenada, da mesma maneira como Tirimo se livrou de você. Gija é apenas um britador, útil, mas a britagem não é exatamente uma habilidade rara. Nassum, porém, é como você e Ika. E, por alguma razão, as pessoas desta comum parecem querer Orogenes por perto. Quero conhecer essas pessoas, você diz. Há uma pequena chance de que Gija ou Nassum estejam disfarçados. Ou de que alguém possa tê-los visto na estrada. Ou que, bem, é uma chance realmente pequena. No entanto, você vai aproveitá-la. Ela é sua filha. Você vai aproveitar qualquer coisa para encontrá-la. Tudo bem, então. Ika se vira e a chama com um gesto. Entre e vou lhe mostrar umas maravilhas. Como se ela já não houvesse feito isso. Mas você começa a segui-la porque nem mitos nem mistérios chegam aos pés da mais infinitesimal faísca de esperança. O corpo é SMORSE. Um líder que perdura depende de algo mais. Tábua 3, Estruturas, versículo 2. 16. Sien na terra escondida. Sienite acorda com um lado do corpo frio. É o lado esquerdo, o quadril e o ombro e boa parte das costas. A fonte do frio, um vento penetrante, sopra quase dolorosamente em meio ao seu cabelo por toda a nuca, o que significa que ele deve ter se soltado do coque obrigatório segundo as regras do fulcro. Além disso, ela sente um gosto de terra na boca, embora a língua esteja seca. Ela tenta se mexer e sente uma dor fraca pelo corpo inteiro. É um tipo estranho de dor, não é localizada, não é latejante nem penetrante nem nada específico. É mais como se seu corpo todo fosse um grande hematoma. Ela geme inadvertidamente quando deseja mexer uma das mãos e encontra um chão duro debaixo de si. Apoia-se contra o solo o suficiente para se sentir em controle de si mesma, embora não consiga se levantar de fato. A única coisa que consegue fazer com êxito é abrir os olhos. Há pedaços de pedras prateadas sob sua mão e diante de seu rosto, monzonito, talvez, ou um dos xistos de menor importância. Ela nunca se lembra das rochas subvulcânicas, pois o instrutor de geometria dos grãos lá no fulcro era incrivelmente chato. A poucos metros de distância, a pedra seja lá qual for é pontilhada por trevos e por uma grama esparsa e algum tipo de erva daninha com folhas espessas. Ela prestava menos atenção ainda em biomestria. As plantas se agitam incessantemente ao vento, embora não muito, porque seu corpo as protege de grande parte das lufadas. Dane-se, pensa ela, e é acordada pelo ligeiro choque que lhe causa a sua própria grosseria mental. Ela se senta. Dói e é difícil, mas ela se senta, e isso lhe permite ver que está deitada em uma rocha com um declive suave, cercada por mais ervas daninhas. Para além da rocha, está a amplidão contínua do céu com nuvens esparsas. Há um cheiro de oceano, mas é diferente daquele a que ela se acostumou nas últimas semanas, menos salgado, mais rarefeito. O ar é mais seco. A posição do sol mostra que é o final da manhã, e o frio parece ser de fim de inverno. Mas deveria ser final de tarde. Iália é equatorial, a temperatura deveria ser amena. E o chão frio e duro no qual ela está sentada deveria ser quente e arenoso. Onde diabos ferrugentos e ardentes ela está? Tudo bem, ela consegue descobrir. Ela sensa que a rocha onde está sentada está bem acima do nível do mar, relativamente perto de um limite familiar. É a extremidade da máxima, uma das duas principais placas tectônicas que formam a quietude. A mínima fica bem ao norte. E ela já sensou esta extremidade da placa antes. Eles não estão longe de Iália. Mas não estão em Iália. Na verdade, não estão sequer no continente. Automaticamente, Sienite tenta fazer mais do que apenas sensar, projetando-se em direção à extremidade da placa como fez algumas vezes. E não acontece nada. Ela fica lá sentada por um instante, enregelada de um modo que só o vento não é o bastante para explicar. Mas ela não está sozinha. Alabaster está encolhido ali perto, seus longos membros dobrados em posição fetal, inconsciente ou morto. Não, a lateral do corpo dele se movimenta para cima e para baixo, devagar. Tudo bem, isso é bom. Para além dele, no alto do declive, há um vulto alto e esbelto coberto por um flutuante roupão branco. Assustada, Sien fica paralisada por um momento. Olá, sua voz sai rouca. O vulto, uma mulher, supõe Sien, não se vira. Ela está olhando para longe, para alguma coisa por cima daquela elevação que Sienite não consegue ver. Olá. Bem, isso é um começo. Sien se obriga a relaxar, embora isso seja difícil quando não consegue se projetar em direção à Terra para se sentir garantida quanto ao seu poder. Não há nenhum motivo para ficar alarmada, ela se repreende, seja quem for essa mulher, se quisesse lhes fazer mal, poderia tê-lo feito com facilidade a essa altura. Onde estamos? Em uma ilha, talvez a algumas centenas de quilômetros da costa. Uma ilha? Isso é aterrorizante. Ilhas são armadilhas mortais. Os únicos lugares piores para viver são sobre falhas geológicas e em caldeiras de vulcões adormecidos porém não extintos.
Mas sim, agora sim ouve o murmúrio das ondas batendo contra as pedras em algum lugar, descendo o declive onde eles estão. Se estão a apenas alguns quilômetros da extremidade da máxima, então isso os coloca perto demais de uma falha geológica subaquática. Basicamente em cima dela. É por isso que as pessoas não vivem em ilhas, em nome da Terra, elas poderiam morrer por conta de um tsunami a qualquer momento. Ela se põe de pé, de súbito desesperada ao ver como a situação é ruim. Suas pernas estão duras por ter ficado deitada na rocha, mas, de qualquer forma, passa aos tropeços ao lado de Alabaster até ficar ao lado da mulher na elevação. Lá ela vê oceano, até onde a vista alcança, aberto e ininterrupto. A rocha se precipita em um declive íngreme a alguns metros de onde ela está, tornando-se um penhasco completamente irregular que fica a algumas centenas de metros acima do mar. Quando ela se aproxima devagar dessa beirada e olha para baixo, uma espuma rodopia em torno de rochas afiadas como facas bem lá embaixo. A queda significa morte. Ela se afasta rápido. Como chegamos aqui? Sussurra ela, horrorizada. Eu os trouxe. Você, Cien se vira para a mulher, a raiva já despontando em meio ao choque. Então, a raiva desaparece, deixando que o choque reine inconteste. Faça uma estátua de mulher, não muito alta, o cabelo preso em um coque simples, traços elegantes, uma pose graciosa. Deixe sua pele e suas vestes da cor do velho marfim cálido, mas aplique um tom mais profundo nas íris e no cabelo, preto em ambos os casos, e nas pontas dos dedos. A cor aqui é um degradê desbotado e oxidado, pulverizado como sujeira. Ou sangue. Uma comedora de pedras. Pelas crueldades da terra, Sienite murmura. A mulher não responde. Ouve-se um gemido vindo de trás delas que interrompe qualquer outra coisa que Sienite pudesse ter dito. Mas o que ela pode dizer? O que? Ela tira os olhos da comedora de pedras e se concentra em Alabaster, que está se remexendo e obviamente não está se sentindo nem um pouco melhor do que Sienite com relação a isso. Mas ela o ignora por hora quando enfim pensa em algo para dizer. Por quê? Ela pergunta. Por que nos trouxe para cá? Para que ele fique a salvo. É exatamente como os sabedoristas dizem. A boca da comedora de pedras não abre quando ela fala. Seus olhos não se mexem. Ela poderia muito bem ser a estátua que parece ser. Então, o bom senso reaparece e Sienite percebe o que a criatura disse. Para que ele fique a salvo? Outra vez, a comedora de pedras não responde. Alabaster geme de novo, então Sienite finalmente vai até ele, ajudando-o a se sentar quando ele começa a se mexer. A camisa dele repuxa no ombro e ele chia, e ela se lembra um tanto tarde do punhal do guardião. O punhal sumiu agora, mas a ferida superficial está pregada ao tecido da camisa com o sangue seco. Ele fala palavrões quando abre os olhos. Decai, X-Sexanrilebemet. É a língua estranha que ela o ouviu usar antes. Fale Sanzimate, ela diz com rispidez, embora não esteja realmente irritada com ele. Ela mantém os olhos na comedora de pedras, que continua imóvel. Maldita ferrugem escamada, ele fala, agarrando a região ferida. Isso dói. Sienite afasta a mão dele com um tapa. Não mexa. Você pode reabrir a ferida. E eles estão a centenas de quilômetros da civilização, separados dela pelo mar até onde a vista alcança na maioria das direções. À mercê de uma criatura cuja raça é a própria definição de enigmática e também de mortal. Temos companhia. Alabaster desperta por completo, piscando para Sienite e depois olhando para além dela. Ele abre um pouco mais os olhos ao ver a comedora de pedras. Depois ele geme. Merda, merda, o que você fez desta vez? De alguma forma, Sienite não fica totalmente surpresa ao perceber que Alabaster conhece a comedora de pedras. Salvei sua vida, responde a comedora de pedras. O quê? O braço da comedora de pedras ergue-se de forma tão regular que o movimento deixa de ser gracioso e beira o antinatural. Nenhuma outra parte dela se mexe. Ela está apontando. Sienite se vira para seguir o gesto e vê o horizonte oeste. Mas o horizonte está partido, diferentemente do resto, há uma linha reta de mar e de céu à esquerda e à direita, mas ao meio dessa linha há uma bolha volumosa e vermelha e fumegante. Alha, diz a comedora de pedras. Acontece que há um povoado na ilha. A ilha não passa de colinas e grama e rocha sólida. Sem árvores, sem camada superficial do solo. Um lugar totalmente inútil para se viver. E, no entanto, quando chegam ao outro lado da ilha, onde os rochedos são um pouco menos pontudos, eles veem outra enseada semicircular não muito diferente daquela de Alha. Não muito diferente daquela que havia em Alha. A semelhança termina aí, todavia, porque este porto é muito menor e este povoado foi construído diretamente na parede íngreme da falésia. É difícil distinguir em princípio. De início, Cien pensa que o que está vendo são entradas de cavernas, pontilhando de forma irregular a parede da rocha. Depois percebe que as entradas de cavernas têm um formato uniforme, ainda que variem em tamanho, linhas retas na parte de baixo e subindo pelas laterais, arqueando-se de um lado a outro da parte de cima até se encontrar em um ponto gracioso.
E, em torno de cada abertura, alguém esculpiu a fachada de um edifício, pilares elegantes, um retângulo chanfrado de um batente, misulas detalhadas com flores cheias de voltinhas e animais fazendo cabriolas. Ela já viu coisas mais estranhas. Não muito mais do que isso, com certeza, mas viver em Ilmenes, à sombra da estrela negra e do palácio imperial que a coroa, e no fulcro, com suas paredes de obsidiana modelada, deixa uma pessoa habituada a estranhezas de arte e arquitetura. Ela não tem nome, Alabaster lhe diz enquanto descem alguns degraus de pedra com corrimão que eles acharam, que parece ir em direção ao povoado. Ele está falando da comedora de pedras, que os deixou no alto da escada. Cien desviou o olhar por um instante e, quando olhou de volta, a comedora de pedras havia desaparecido. Alabaster assegurou-lhe que ela ainda está por perto. Como ele sabe disso, Cien não tem certeza se quer saber. Eu a chamo de antimone. Você sabe, porque ela é quase inteiramente branca. E um metal em vez de uma pedra porque ela não é uma roga e, de qualquer forma, Alabaster já tinha dono. Bonitinho. E ela? Isso. Responde por esse nome. Responde. Ele olha de volta para Cienite, o que é um tipo arriscado de coisa a se fazer, considerando que os degraus aqui são muito íngremes. Apesar de haver um corrimão, qualquer um que cair de cabeça pelos degraus abaixo provavelmente acabará passando por cima da grade e encontrando uma morte desagradável na parede da rocha. De todo modo, ela não se importa, e acho que teria objetado se importasse. Porque ela nos trouxe para cá, para salvá-los. Tudo bem, e eles podem ver Alia soltando fumaça por sobre a água. Mas a espécie de antimone costuma ignorar e evitar a raça humana, a menos que os humanos os irritem. Alabaster chacoalha a cabeça, concentrando-se em seus pés outra vez. Não existe um porquê, para nada do que eles fazem. Ou, se houver, eles nunca se dão ao trabalho de nos contar. Francamente, eu parei de perguntar, era um gasto de saliva. Antimone tem vindo ao meu encontro pelos últimos, 5 anos. Geralmente quando não há mais ninguém por perto. Ele faz um barulho suave e pesaroso. Eu costumava pensar que ela era uma alucinação. Bem, pois é. E ela não fala nada para você? Diz apenas que posso contar com ela. Não consigo decidir se é uma declaração de apoio, sabe? Conte comigo, Baz, vou te amar para sempre, esqueça que eu sou uma estátua viva que só parece uma mulher bonita, eu protejo você, ou algo mais sinistro. Mas isso importa, se ela salvou nossas vidas. Cien supõe que não. E onde ela está agora? Se foi. Cien resiste ao impulso de chutá-lo escada abaixo. Para a HN. Ela sabe o que leu, mas parece absurdo de falar em voz alta. Para dentro da terra? Acho que sim. Eles se movem pela rocha como se fosse ar, eu os vi fazer isso. Ele para em um dos frequentes patamares da escada, o que quase faz Cien trombar nas costas dele. Você sabe que provavelmente foi assim que ela nos trouxe para cá, certo? Isso é algo em que Cien estava tentando não pensar. Até mesmo a ideia de ser tocada pela comedora de pedras é perturbadora. Pensando ainda em ser carregada pela criatura, arrastada por debaixo de quilômetros de rocha sólida e oceano, ela não consegue deixar de estremecer. Um comedor de pedras é uma coisa que desafia a razão, como a orogenia ou os artefatos das Civ extintas, ou qualquer outra coisa que não possa ser medida e prevista de um modo que faz sentido. Mas, enquanto a orogenia pode ser entendida, de certa forma, e controlada, com esforço, e enquanto os artefatos das Civ extintas podem ser evitados até emergirem do oceano ferrugento bem na sua frente, os comedores de pedras fazem o que bem entendem, vão aonde querem. As histórias dos sabedoristas estão repletas de avisos a respeito dessas criaturas, ninguém tenta impedi-las. Esse pensamento faz a própria Cien parar, e Alabaster continua descendo outro lance de escada antes de perceber que ela não está seguindo o comedor de pedras, diz a moça quando ele se vira para ela com um olhar irritado. Aquele no obelisco. Não é o mesmo, ele replica com o tipo de paciência que as pessoas reservam para aqueles que estão sendo particularmente burros, mas não merecem que alguém lhes jogue isso na cara porque tiveram um dia difícil. Eu lhe disse, conheço esta há algum tempo. Não foi isso que eu quis dizer. Seu idiota. O comedor de pedras que estava no obelisco olhou para mim antes. Antes. Aquilo se mexeu. Não estava morto. Alabaster a encara. Quando você viu isso? Ela gesticula sem poder fazer nada. Não há palavras para isso. Havia. Foi quando eu acho que vi aquilo. Ou talvez tenha tido uma alucinação. Alguma visão do tipo quando a vida passa diante dos seus olhos, desencadeada pela faca do guardião. Parecia tão real. Alabaster a observa por um longo instante, seu rosto flexível mantendo-se estático daquele jeito que ela está começando a associar com reprovação. Você fez algo que deveria tê-la matado. Não matou, mas só por uma questão de pura e estúpida sorte. Se você viu coisas, não estou surpreso. Cienite aquece sem protestar contra a avaliação dele. Ela sentiu o poder do obelisco naqueles momentos. Esse poder a teria matado se fosse completo. Fragmentado como era, ela se sente queimada, meio que anestesiada, depois de ter seguido o rastro dele.
Será por isso que ela não consegue usar mais a sua orogenia? Ou será o efeito prolongado do que quer que o guardião tenha feito? O que aconteceu lá? Ela pergunta para ele, frustrada. Há tanta coisa que não faz sentido em tudo isso. Porque alguém tentou matar Alabaster? Porque veio um guardião para terminar o trabalho? O que qualquer uma dessas coisas tem a ver com o obelisco? Porque estão aqui em uma ilha que é uma armadilha mortífera no meio desse mar ferrugento. O que está acontecendo agora? Bas, que a terra nos devore, você sabe mais do que está dizendo. O rosto dele assume uma expressão de pesar, mas por fim ele suspira e cruza os braços. Não é verdade, sabe? O que quer que você possa pensar, eu realmente não tenho todas as respostas. Não faço ideia porque você acha que eu tenho. Porque ele sabe tantas coisas que ela não sabe. E porque ele é um 10 anéis, ele pode fazer coisas que ela não consegue imaginar, não consegue sequer descrever, e parte dela pensa que ele provavelmente também pode entender coisas que ela não entende. Você sabia sobre aquele guardião? Sim, agora ele parece zangado, embora não com ela. Esbarrei com um desse tipo antes. Mas não sei por que ele estava lá. Só posso fazer suposições. Isso é melhor do que nada. Ele parece exasperado. Tudo bem, então, uma suposição. Alguém ou muitos alguém sabiam sobre aquele obelisco quebrado no porto de Alia. Fosse quem fosse, a pessoa também sabia que um 10 anéis provavelmente perceberia a coisa no momento em que começasse a censar lá embaixo. E já que só foi preciso um 4 anéis censando por ali para reativá-lo, é evidente que esses alguém misteriosos não tinham ideia de como o obelisco era sensível, ou de como era perigoso, de fato. Ou nem eu nem você jamais teríamos conseguido chegar a Alia vivos. Sienite franze a testa, colocando uma das mãos no corrimão para se firmar quando uma lufada de vento especialmente forte uiva pelas paredes do rochedo. Alguns. Grupos. Facções em algum conflito sobre o qual não sabemos nada e no qual apenas resbalamos por uma questão de pura e estúpida sorte. Facções de guardiões. Ele bufa debochadamente. Você diz isso como se fosse impossível. Todos os Rogas têm os mesmos objetivos, sim. Todos os quietos, até mesmo os comedores de pedras provavelmente têm rusgas uns com os outros. E só a Terra sabe como é isso. Então, uma dessas, facções, mandou aquele guardião para nos matar. Não depois que Sienite contou ao guardião que havia sido ela quem ativara o obelisco. Para me matar. Alabaster aqui esse, sombrio. Imagino que foi ele quem me envenenou também, pensando que seria eu quem acionaria o obelisco. Os guardiões não gostam de nos punir onde os quietos possam ver, se puderem evitar, poderia nos render simpatia pública inapropriada. Aquele ataque em plena luz do dia foi o último recurso. Ele encolhe os ombros, franzindo o senho enquanto reflete sobre o assunto. Acho que temos sorte de ele não ter tentado envenenar você em meu lugar. Mesmo comigo, deveria ter funcionado. Qualquer tipo de paralisia tende a afetar o Sensapina e também, eu teria ficado completamente impotente. Se ele não houvesse conseguido invocar o poder do obelisco ametista, aproveitando o Sensapina e de Sienite para fazer o que os dele não podiam. Agora que se entende melhor o que ele fez aquela noite, de certo modo fica pior. Ela inclina a cabeça na direção dele. Ninguém sabe ao certo do que você é capaz, sabe? Alabaster dá um pequeno suspiro, desviando o olhar. Nem eu sei do que sou capaz, sim. As coisas que o fulcro me ensinou. Tive que deixá-las para trás depois de certo ponto. Tive que fazer meu próprio treinamento. E, às vezes, parece que, se eu puder pensar diferente, se eu puder me despojar o suficiente do que eles me ensinaram e tentar algo novo, eu poderia. Sua voz vai se perdendo e ele franze a testa, pensando. Eu não sei, realmente não sei, mas acho que é bom que eu não saiba, ou os guardiões teriam me matado há muito tempo. É uma conversa em parte sem sentido, mas dá um suspiro de compreensão. Então, quem tem o poder de mandar guardiões assassinos para caçar 10 anéis, matar 4 anéis de susto? Todos os guardiões são assassinos, ele retruca de forma brusca, com amargor. Quanto a quem tem o poder de comandar um guardião, eu não faço ideia. Alabaster encolhe os ombros. Dizem que os guardiões prestam contas ao imperador. Supostamente, os guardiões são a última fração de poder que ele possui. Ou talvez isso seja mentira e as famílias da liderança e o Menescense os controlem como controlam todo o resto. Ou são controlados pelo próprio fulcro. Não tenho ideia. Ouvi dizer que eles controlam a si mesmos, disse. Provavelmente é só fuxico de grãos. Talvez. Os guardiões certamente têm tanta presteza para matar quietos quanto para matar rogas quando se trata de manter seus segredos, ou quando um quieto simplesmente os atrapalha. Se tem alguma hierarquia, apenas os guardiões a reconhecem. Quanto a como fazem o que fazem, ele respira fundo. É algum tipo de procedimento cirúrgico. São todos filhos de Rogas, mas eles mesmos não são Rogas, porque há algo sobre os seus Sensapina que faz esse procedimento funcionar melhor neles. Envolve um implante no cérebro. Só a Terra sabe como descobriram isso ou quando começaram a fazê-lo, mas lhes dá a habilidade de neutralizar a orogenia.
E outras habilidades. Habilidades piores. Cienite se encolhe, lembrando-se do som de tendões se rompendo. Ela sente uma intensa fisgada na palma da mão. No entanto, ele não tentou matar você, ela comenta. Ela está olhando para o ombro dele, que ainda está visivelmente mais escuro do que o tecido ao redor, embora a caminhada provavelmente tenha soltado o sangue seco de modo que não está mais grudado à ferida. Há um pouco de umidade recente ali, e está sangrando de novo, mas felizmente não muito. Aquela faca. Alabaster aquece com uma expressão sombria. Uma especialidade dos guardiões. Suas facas parecem vidro soprado comum, mas não são. São como os próprios guardiões, interrompendo de alguma forma o que quer que haja em um orogene que nos torna o que somos. Ele estremece. Nunca soube como era, doeu como o fogo da terra. E não, ele acrescenta rápido, impedindo que Cien abra a boca, eu não sei porque ele me feriu com ela. Ele já havia imobilizado a nós dois, eu estava tão impotente quanto você. E isso. Cienite passa a língua nos lábios. Você consegue, ainda está. Sim, isso passa depois de alguns dias. Ele sorri ao ver o ar de alívio dela. Eu te disse, já esbarrei com guardiões como esse antes. Porque você me disse para não deixá-lo me tocar com a pele. Alabaster fica em silêncio. Cienite pensa de início que ele só está sendo teimoso de novo, então olha de verdade para a expressão dele e vê as sombras que há nela. Depois de um instante, ele pisca. Eu conheci outro 10 anéis quando era mais novo. Quando eu era. Ele era meio que um mentor. Como Feldspar é para você. Feldspar não é, esqueça. De qualquer forma, ele a ignora, perdido em lembranças. Não sei por que aconteceu. Mas, um dia, estávamos andando pelo anel, apenas desfrutando uma noite agradável. Ele vacila abruptamente, depois olha para ela com um ar irônico, embora doloroso. Estávamos procurando algum lugar para ficar sozinhos. Ah, talvez isso explique algumas coisas. Entendo, diz ela desnecessariamente. Ele aquece, desnecessariamente. Bem, aparece esse guardião. Sem camisa, como o que você viu. Ele também não falou nada sobre por que tinha vindo. Ele apenas atacou. Eu não vi. Aconteceu rápido. Como em Alia. Bas passa uma das mãos no rosto. Ele deu uma gravata em Ressonita, mas não forte o bastante para sufocá-lo de fato. O guardião precisava de contato pele com pele. Então, ele só segurou o Rez e sorriu enquanto aquilo acontecia. Como se fosse a coisa mais bonita do mundo, o filho da puta. O que? Ela quase não quer saber e, no entanto, ela quer. O que a pele do guardião faz? Alabaster cerra o maxilar, os músculos formando nós. Ela vira a sua orogenia para o lado de dentro. Eu acho. Não conheço uma maneira melhor de explicar. Mas tudo dentro de nós que pode afastar placas e fechar falhas e assim por diante, todo esse poder com que nascemos. Esses guardiões o voltam contra nós. Eu não, mas a orogenia não funciona em corpos, não diretamente. Se funcionasse. Oh. Ele se cala. Cienite não o incentiva a continuar desta vez. Pois é, então, Alabaster chacoalha a cabeça, depois dá uma olhada em direção ao povoado talhado no rochedo. Vamos seguir adiante. É difícil conversar depois dessa história. Bas. Ela faz um gesto mostrando a si mesma, ao seu uniforme, que está empoeirado, mas ainda é claramente a jaqueta preta de um orogene imperial. Nenhum de nós consegue mover um pedregulho neste exato momento. Não conhecemos essas pessoas. Eu sei, mas meu ombro dói e eu estou com sede. Você está vendo água corrente por aqui? Não, e comida também não, e é impossível nadar de volta para o continente, não através de uma extensão tão grande. Isso se Cienite soubesse nadar, o que ela não sabe, e se o oceano não estivesse cheio de monstros como contam as histórias, o que ele provavelmente está. Então, está bem, diz ela e o empurra para ir à frente. Deixe-me falar com eles primeiro para você não acabar fazendo com que nos matem. Ferrugento maluco. Alabaster dá uma risadinha como se houvesse escutado o pensamento da moça, mas não reclama, retomando a descida atrás dela. As escadas se nivelam por fim, dando em um passadiço plano que faz a curva em torno da parede do rochedo uns 30 metros acima da linha d'água mais alta. Cien imagina que isso significa que a Komu está a salvo de tsunamis devido à sua elevação. Ela não tem como ter certeza, claro. Toda essa água ainda é estranha para ela. Ela também compensa a falta de um muro de proteção, embora, considerando todos os aspectos, o oceano crie uma barreira bastante eficaz entre essas pessoas e qualquer um de fora da sua. Komu, se for possível chamá-la assim. Há mais ou menos uma dúzia de barcos atracados lá embaixo, balançando para cima e para baixo em pieres que parecem ter sido feitos de pedras empilhadas cobertos casualmente de tábuas, feios e primitivos em comparação com os pieres e os pilares bem feitos de alha, mas eficientes. E os barcos têm uma aparência estranha também, pelo menos em comparação com os barcos que ela já viu, alguns são coisas simples e elegantes que parecem ter sido escavadas inteiramente a partir de troncos de árvores, sustentadas em cada lado por algum tipo de escorra. Alguns são maiores e têm velas, mas mesmo esses têm um desenho completamente diferente do que ela está acostumada a ver.
Há pessoas dentro e ao redor dos barcos, algumas delas carregando cestos de um lado para o outro, outros trabalhando em um elaborado cordame de velas em um deles. Eles não olham para cima. Sienite resiste ao impulso de chamar Luz com um grito. De qualquer maneira, ela e Alabaster já foram vistos. Na primeira das entradas de caverna ali à frente, cada uma das quais é enorme, agora que eles estão no térreo, e podem dar uma boa olhada, começou a se reunir um grupo de pessoas. Sienite passa a língua pelos lábios e respira fundo conforme eles se aproximam. Eles não parecem hostis. Olá, ela se aventura e depois espera. Ninguém tenta matá-la de imediato. Até aqui, tudo bem. O grupo de mais ou menos 20 pessoas que os espera parece em grande parte confuso ao avistar a Luz. É composto na maioria por crianças de variadas idades, alguns adultos mais jovens, um punhado de idosos e, preso a uma coleira, um Kirkuza que parece amigável, a julgar pelo abanar de seu rabo curto. Essas pessoas definitivamente são costeiras do leste, quase todos altos e de pele escura como Alabaster, embora com uma pitada de cidadãos mais claros, e ela vê pelo menos um tufo de cabelo de cinzas sopradas erguendo-se na brisa constante. Eles também não parecem alarmados, o que é bom, embora Sien fique com a nítida impressão de que eles não estão acostumados com visitas surpresas. Então, um homem mais velho com ar de liderança, ou talvez apenas liderança, dá um passo à frente. E diz algo totalmente incompreensível. Sien o observa. Ela não consegue sequer distinguir que língua é aquela, embora seja de algum modo familiar. Então, pelas ferrugens, é claro. Alabaster meio que balbucia e responde algo na mesma língua, e de repente todos riem e cochicham e relaxam. Menos Sienite. Ela o encara. Tradução. Disse a eles que você estava com receio de que eu fosse fazer com que nos matassem se falasse primeiro, ele diz, e ela pensa na possibilidade de matá-lo ali mesmo e naquele exato momento. E assim vai. Eles começam a conversar, as pessoas desse estranho povoado e Alabaster, enquanto Sien não pode fazer nada a não ser ficar lá tentando não parecer frustrada. Alabaster faz uma pausa para traduzir quando pode, embora tropece em parte do que os estranhos estão dizendo, estão todos falando muito rápido. Ela tem a impressão de que ele está resumindo muito, mas, no final das contas, a comum se chama Melvi, e o homem que deu um passo à frente é Harlas, o chefe deles. Além disso, eles são piratas. É impossível cultivar alimentos aqui, explica Alabaster. Eles fazem o que é preciso para sobreviver. Isso aconteceu mais tarde, depois que o povo de Melvi os convidou para entrar nos salões abobadados que constituem sua comum. Está tudo dentro do rochedo, o que não é surpresa, já que a ilha consiste em pouco mais do que uma coluna reta de rocha comum, sendo algumas cavernas naturais e outras escavadas por meios desconhecidos. Tudo é espantosamente bonito também, com tetos habilmente abobadados, aquedutos ao longo de muitas paredes, e tochas e lanternas suficientes, de modo que nada parece claustrofóbico. Sien não gosta da sensação de toda aquela quantidade de rocha pairando sobre sua cabeça e esperando para esmagar a luz da próxima vez que houver um tremor, mas, já que ela tem que ficar presa dentro de uma armadilha mortal, pelo menos essa é aconchegante. Os Melvitas os colocaram em uma casa para hóspedes, ou melhor, uma casa que está abandonada há algum tempo e não está em muito mau estado. Deram a ela e a Alabaster comida das fogueiras comunitárias, acesso aos banheiros comunitários e 2 mudas de roupa do estilo local. Concederam-lhes até um mínimo de privacidade, embora isso seja difícil, pois as crianças curiosas ficam espiando pelas janelas esculpidas e sem cortina para rir deles e sair correndo. É quase bonitinho. Sien agora está sentada em uma pilha de cobertores dobrados, que parece ter sido feita com o propósito de sentar, observando enquanto Alabaster enrola um pedaço de pano limpo ao redor do ombro ferido, segurando a outra ponta com os dentes por um instante para apertar a atadura. Ele poderia pedir ajuda para ela, claro, mas não pede, então ela não oferece. Eles não negociam muito com o continente, continua ele enquanto trabalha. A única coisa que tem a oferecer é peixe, e as comuns costeiras do continente têm isso de sobra. Então, Melvi faz ataques. Ataca navios mercantes ao longo das principais rotas de comércio ou extorque comuns em troca de proteção contra ataques. Sim, contra os ataques deles. Não me pergunte como funciona, foi só o que o chefe me contou. Parece precário. O que eles estão fazendo aqui? Sien olha para as paredes e o teto toscamente talhados ao redor. É uma ilha. Quero dizer, essas cavernas são meio que boas, até o próximo tremor ou tsunami varrer a coisa toda para fora do mapa. E, como você disse, é impossível cultivar comida. Eles por acaso têm um esconderijo de provisões. O que acontece se houver uma estação? Eles vão morrer, eu acho. Baz encolhe os ombros, em grande parte para arrumar a atadura recentemente amarrada. Perguntei isso a eles também, e eles apenas riram da pergunta. Você notou que esta ilha está em cima de um ponto quente? Sien pisca. Ela não havia notado, mas sua orogenia está tão dormente quanto um dedo que levou uma martelada. A dele está também, mas a dormência é relativa, ao que parece. A que profundidade?
Muita. É pouco provável que vai explodir em breve ou que explodirá algum dia, mas, se explodir, haverá uma cratera aqui em vez de ilhas. Claro, isso se um tsunami não atingir a ilha primeiro, considerando que aqui estamos tão perto do limite da placa. Há tantas formas de morrer neste lugar. Mas eles sabem tudo sobre todas elas. É sério. E, até onde posso perceber, não se importam. Pelo menos morrerão livres, eles dizem. Livres do quê? Da vida. De Sanzi. Alabaster sorri quando Cien deixa o queixo cair. De acordo com Harlas, esta ilha faz parte de uma série de pequenas ilhas comum por todo o arquipélago. Esse é o nome para um grupo de ilhas, caso você não saiba, que vai daqui até quase o Antártico, criadas por esse ponto quente. Algumas das comuns nesse conjunto, inclusive esta, existem há 10 estações ou mais. Mentira. E eles nem lembram quando Melvi foi fundada e, a HN, talhada, então talvez seja mais antiga que isso. Existem desde antes de Sanzi. E até onde sabem, Sanzi não sabe ou não se importa que estejam aqui. Nunca foram anexados. Ele balança a cabeça. As comuns costeiras estão sempre acusando umas às outras de acolher piratas, e ninguém com bom senso navega tão longe, talvez ninguém saiba que essas ilhas comum existem. Quero dizer, provavelmente sabem que essas ilhas existem, mas devem pensar que ninguém seria idiota o bastante para viver nelas. Ninguém deveria ser. Cien balança a cabeça, impressionada com a audácia desse povo. Quando outra criança da Comu assoma no parapeito, observando-os descaradamente, Cien não consegue deixar de sorrir, e a menina arregala os olhos antes de cair na risada, balbucia alguma coisa no seu idioma agitado e então é puxada por seus colegas. Coisinha louca e corajosa. Alabaster ri. Ela disse, a malvada na verdade sorri. Pestinha ferrugenta. Não consigo acreditar que eles sejam loucos o suficiente para viver aqui, diz ela, meneando a cabeça. Não posso acreditar que essa ilha não tenha se partido com um tremor, nem tenha virado escombros, nem tenha sido inundada 100 vezes. Alabaster se remexe um pouco, parecendo cauteloso e, por conta disso, Cien sabe que deve se preparar. Bem, eles sobrevivem em grande parte porque vivem de peixes e algas marinhas, entende? Os oceanos não morrem durante uma estação do mesmo modo que a Terra ou um corpo de água menor. Se você souber pescar, sempre haverá comida. Acho que sequer tem esconderijos para provisões. Ele olha ao redor, pensativo. Se puderem manter o lugar estável contra tremores e impactos, então acho que seria um bom lugar para viver. Mas como eles poderiam? Rogas. Ele olha para ela e sorri, e ela percebe que ele estava esperando para lhe contar isso. Foi assim que sobreviveram esse tempo todo. Eles não matam seus Rogas aqui. Eles os colocam no comando. E estão muito, muito felizes de nos ver. O comedor de pedra é loucura tornada carne. Aprenda a lição de sua criação e tome cuidado com seus dons. Tábua 2, a verdade incompleta, versículo 7. 17.